A nossa batalha e a nossa luta nesse conflito dos séculos é contra Satanás. As forças do inimigo operam no mundo invisível. E eu lhes asseguro com certeza que Satanás tem despachado do seu quartel-general muitos e muitos anjos maus para instigar o povo de Deus, para criar conflitos no meio do povo de Deus, para criar problemas no meio do povo de Deus. E a Bíblia confirma isso, porque o homem da revelação, ele disse que viu o dragão irado contra a mulher e saindo para pelejar contra o restante da sua descendência, o que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. O diabo não está a pelejar contra a igreja, o diabo está só irado com a igreja. Porque a peleja dele é contra quem? É contra quem? Os membros da igreja, a descendência da mulher que é a igreja. Meus queridos, não é fácil lutar uma guerra onde a gente não pode ver o inimigo. Mas Paulo nos alerta que a nossa batalha é contra o poder das trevas que está no mundo exterior, no mundo invisível, que nós não podemos ver. Vocês sabem que outro dia eu estava lendo o testemunho de um rapaz que veio do satanismo. Existe uma religião chamada satanismo. Não é muito comum por aí, mas ela existe. E esse rapaz, ele era do satanismo e ele converteu-se à igreja adventista do sétimo dia. E ele disse no testemunho dele que vários satanistas iam na igreja no sábado, pela manhã, como visita. E ele disse que vários anjos maus eram despachados juntos com esses satanistas para criar um alvoroço nas crianças, para elas chorarem e ficarem gritando dentro do culto do santuário, atrapalhando o serviço sabático. E ele disse que várias vezes até os adultos eram assediados pelos anjos maus para estimular a conversa dentro do santuário, no objetivo de criar distúrbios dentro do serviço do Senhor. Mas ele disse que quando eles iam na quarta-feira na igreja, ele disse que eles não tinham sucesso. Por mais que eles se esforçavam para estimular as crianças e os pais, e mesmo as pessoas que frequentavam o culto da quarta-feira, ele disse, parecia que havia uma legião de anjos espirituais protegendo aqueles que estavam na reunião de oração, orando na quarta-feira. E ele disse, nós tínhamos um costume de ter um ritual de ir ao cemitério da cidade. E a gente chegava no cemitério da cidade e nós costumávamos desenterrar alguns cadáveres, e a gente abria o caixão daqueles que foram sepultados nos últimos 2, 3 dias, e a gente abria o caixão e colocava aromas dentro e oferecia cultos a Satanás. E eles disseram, nós subornávamos o coveiro, ele dizia quais eram as covas que haviam sido enterradas naqueles últimos 3 dias, e nós então fazíamos esse culto de adoração a Satanás no cemitério, abrindo corpos de pessoas que eram sepultadas. E ele disse, mas sabe de uma coisa? Depois de um certo tempo, a gente começou a perceber que havia alguns caixões que a gente tirava da sepultura e a gente não conseguia abrir. A gente botava o ferro com ferradura e não abria. E a gente fazia tudo e não abria. E aquilo foi começando a intrigar a gente. Porque haviam caixões que a gente abria, mas aqui e ali a gente tentava abrir um caixão para fazer o nosso culto a Satanás e a gente não conseguia abrir o caixão. Por mais que se esforçava, não abria. Depois de mais ou menos uns 3, 4 meses, aparecendo esses caixões que a gente não abria, nós resolvemos investigar de quem eram aqueles caixões. E fomos fazer uma pesquisa e descobrimos que todos aqueles caixões que não eram abertos, eram caixões de cristãos que haviam sido sepultados. E eu fiquei pensando, mas que Deus incrível esse que nós temos. Um Deus que protege até os mortos. Um Deus que cuida até dos mortos. Esse é o Deus que nós servimos. Queridos amados irmãos, nós precisamos abrir os nossos olhos para essa batalha. Para essa batalha do grande conflito. O conflito final. E nós estamos nos aproximando da final vitória. Da vitória dessa igreja.
do triunfo dessa igreja. Quando nós olhamos para o livro da Revelação, especialmente no capítulo 14 de Apocalipse, nós encontramos 3 anjos voando pelo meio do céu. E hoje à noite, amanhã à noite, quarta-feira à noite, nós vamos estudar o que realmente significa esses 3 anjos com suas mensagens extraordinárias. E hoje à noite eu quero falar a vocês o que realmente significa a mensagem do primeiro anjo em relação ao conflito final. Vamos abrir as nossas Bíblias na mensagem do primeiro anjo. Apocalipse, capítulo 14 e o versículo 6 e 7. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, no capítulo 14 e no versículo 6 e 7, nós encontramos aqui a primeira mensagem angélica. Livro de Apocalipse, no capítulo 14, e os versículos de 6 a 7, 6 e 7, diz assim a Bíblia: E vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dá-lhe glória, porque chegada é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das o quê? Das águas. Meus queridos, o ponto-chave da mensagem do primeiro anjo é o evangelho eterno e o juízo. Esses são os 2 pontos-chaves da mensagem do primeiro anjo. Somente uma compreensão plena do evangelho eterno pode despertar o povo de Deus para proclamar essas boas novas a todas as nações. O anjo voou pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno nas suas mãos. E o seu grito era de que a hora do juízo havia chegado. E de que era necessário dar esse alerta ao planeta Terra, de que Deus é o Criador, de que só Ele é digno de adoração. E a mensagem diz que esse toque precisava alcançar os 4 cantos da terra, toda tribo, nação, povo, língua, com a mensagem do Evangelho eterno. A mensagem é o Evangelho eterno. A razão é porque o juízo havia chegado. A mensagem não é o juízo. A mensagem é o Evangelho eterno. É por isso que nós precisamos entender o que é o Evangelho eterno. Se nós não entendermos o que é o Evangelho eterno, como é que nós vamos entender a mensagem do primeiro anjo? Não poderemos entender a mensagem do primeiro anjo se não entendermos o Evangelho eterno. Nós sabemos que em 1844 começou um juízo de investigação lá no céu. E esse anjo começou a voar a partir de 1844, anunciando que a hora do juízo de investigação no céu havia chegado. E como havia chegado a hora do juízo de investigação, que começou em 1844 e vai terminar quando a porta da graça fechar, em algum momento aí na frente, que nós não sabemos, o Evangelho eterno precisa ser pregado. A razão e a motivação para pregar o Evangelho eterno é que o juízo já iniciou lá no céu, esse juízo que está investigando a vida das pessoas. Mas, meus queridos, talvez a pergunta crucial do tema dessa noite é a seguinte: o que é o Evangelho eterno? O que é o Evangelho eterno? Se esse anjo voa no meio do céu tendo o Evangelho eterno, e a missão dele era proclamar o Evangelho eterno a toda tribo, nação, povo e língua, porque o juízo de investigação é chegado, o que é realmente o Evangelho eterno? É maravilhoso sabermos que a Bíblia tem a resposta. Vamos abrir a Bíblia em Romanos capítulo 1 e o versículo 16. Paulo explica para nós o que é o Evangelho eterno. Livro de Romanos, no capítulo 1 e no versículo 16, Paulo fala para nós o que é realmente o Evangelho eterno. Vamos ler Romanos, no capítulo 1 e no versículo 16, a Bíblia diz assim: Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do quê? Do grego. Paulo diz assim: porque eu não me envergonho do Evangelho,